protocolo que deixaram para o final, o celular descarregou. E aí, como objetivo, eu também divulgar no Instagram e aguardar um pouquinho para carregar. Então, agradecer também por isso. Agradecemos, então, iniciando a nossa fala oficialmente ao nosso bom Deus, pelo dom da vida, pelos 4 anos que tivemos aqui na casa. Agradecemos pela disposição que Ele nos deu de estarmos sempre atuando em benefício do povo de nossa terra. Senhor presidente, antes de fazer a avaliação do mandato, quero trazer algumas informações que durante a semana as pessoas nos procuraram para
eu tenho um conselho para esses pais, para essas mães. Pegue seu filho, pegue sua filha, 1 hora por dia. Se você não pode 1 hora por dia, 1 hora por semana. Peça ele para ler o rótulo do óleo, uma receita que tem uma embalagem de açúcar. Peça ele para escrever uma lista de compras para você. Peça ele para ler alguma notícia na internet. Isso ajudará essas crianças, nossos jovens, a manter a sua mente trabalhando em prol do conhecimento. Eu não sei ler, não sei ajudar meu filho, não sei ajudar minha filha. Só o fato de você pedir para ele ler, ou arrumar um vizinho, uma vizinha que possa fazer isso com você, você vai estar ajudando. E a partir do ano que vem, a gente não sabe quem vai assumir as turmas, se vão ser os mesmos professores, se serão outros. Como bem disse Alcione, a gente não pode se preocupar agora com amanhã. A gente precisa ter, no mínimo, tranquilidade para terminar esse ano, não o ano letivo agora que a gente está falando, mas o ano de 2020 em si. Com tranquilidade, com mais tolerância, entender que o processo que estamos vivendo não é um privilégio de Vaz da Roça, não é um privilégio de Alcione, se trata de um movimento de todo mundo. O outro assunto polêmico que houve nessa semana, e a gente também não poderia deixar de destacar, tendo em vista que fomos nós que primeiro levantou a bandeira aqui no município para que a prefeitura assumisse a responsabilidade do recurso fosse investido, foi em relação à aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. Para quem não sabe quem foi Aldir Blanc, um instrumentista, um músico, que foi vítima do Covid em maio. Um artista que compôs música para Elis Regina e que nem ela própria sabia quem era. E assim como ele, muitos artistas compõem, tocam, alegram nossas vidas e a gente nem sabe quem é. Uma música para ser feita depende de tantos trabalhadores e trabalhadoras que são muitas vezes invisibilizados. Fora a primeira categoria a ser prejudicada pelo Covid. Primeira coisa que terminou de fazer foi proibir festas. E vai ser a última coisa a ser permitida. A categoria mais prejudicada. E quem teve a sensibilidade de provocar isso na Câmara foi uma negra, uma mulher retada, Benedita da Silva, que provocou essa lei e que fez, junto com Jandira Fegali e com quase todos os partidos deste país, se juntaram. E aqui a gente tem que dizer o quanto é bom a gente ver a diversidade do nosso país em termos de política, mas também a unidade que esse país tem e a sensibilidade para causas como a causa da cultura. Infelizmente, o único partido que votou contra essa lei foi o Partido Novo. E a gente bravamente quer aqui mais uma vez parabenizar o senhor. Mesmo com poucos funcionários, tocou a lei com dificuldades. A gente não pode deixar de dizer que houve dificuldades. Houve tentativas de algumas pessoas não participarem do processo, mas ela bravamente conseguiu
Sobre o nosso mandato especificamente, quero iniciar a nossa avaliação com a frase que eu trouxe aqui no dia da posse. No dia da posse, a gente trouxe uma frase de irmã Dulce que diz: tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só missão na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. O nosso mandato sempre trabalhou nessa perspectiva. Muitas vezes fomos envolvidos por nuvens negras provocadas por pessoas contrárias ao mandato participativo de Vazio da Roça, um mandato que priorizasse ouvir as pessoas e decidir em prol do bem das pessoas em detrimento das vontades de prefeito ou de grupos políticos. Muitas pessoas que me criticavam por eu votar contra o projeto do prefeito, em vários momentos demonstrou que estava contra o prefeito. Então, os objetivos nem sempre eram o bem de Vazio da Roça, mas o nosso mandato, mesmo com todas as críticas, mesmo com todas as sugestões contrárias, a gente trabalhou ouvindo as pessoas, votando a favor daquilo que a gente acreditava, não Joinha, mas o coletivo que acompanha, que era bom para Vazio da Roça, e votando contra aquilo que era ruim para Vazio da Roça. Isso não foi fácil, mas conseguimos, porque temos o apoio de muitas pessoas que têm acima dos seus interesses pessoais o interesse pelo bem coletivo. Não posso deixar de registrar, senhor presidente, mesmo com muitas críticas, a marca que trouxemos para essa casa. Fomos a primeira mulher vaziana eleita para esta casa. Desde a democratização, desde o processo de emancipação política de Vazio da Roça, nós tivemos sim a vereadora Rita, mas não era vaziana. A vaziana nata, eleita pela primeira vez, foi Joinha. Isso demonstrou e provou que Vazio da Roça tem muita coragem. Conseguimos, senhor presidente, como você já falou, e eu quero agradecer o seu reconhecimento, democratizar ainda mais os processos legislativos. Nenhum projeto foi votado aqui nessa casa sem que a população tivesse conhecimento de que eu mesmo seria votado. Trouxemos para essa casa temas polêmicos, como a violência contra as mulheres. Quantas vezes precisamos e precisaremos ainda relatar sobre esse tema? Estaremos dispostos a fazer. Assim como trouxemos o debate da economia solidária, do empoderamento das mulheres, da economia solidária, da convivência com o semiárido, da diversificação dos esportes, porque a cultura em Vazio da Roça era de se investir apenas no esporte futebol e masculino. E a gente conseguiu direcionar algumas ações voltadas para isso. Demarcamos espaço e tivemos posicionamento sempre ao lado do povo. Mostramos que com compromisso, dedicação e trabalho podemos fazer e trazer investimentos e recursos para melhorar a vida de Vazio da Roça. Fiscalizar as ações do prefeito, sim, mas ajudar também a trazer investimentos para Vazio da Roça. E isso fizemos. Fizemos em parcerias com muitos amigos. Trouxemos ambulância, pontes, sistemas de água, energia elétrica, habitação, agroindústria, mudas de palmas. Implementamos o Pronatec, a Universidade para Todos, o acesso ao supletivo, o melhoramento de estradas, cisternas, pequenos projetos de irrigações e tantas outras ações que, se a gente fosse relatar, o tempo não caberia. Por isso que eu deixei para falar por último. Então, para encerrar, que o meu tempo já está findando e eu não quero chegar à marca dos 24, eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui nessa Câmara por essa legislatura. Quero agradecer a minha família, meu esposo Valdir. Tantas vezes teve que ceder a esposa em vez do coletivo, as filhas, que muitas vezes cresceu sem a mãe, o pai me disse que minhas filhas são enjeitadas, porque é mais criada pelos outros do que pela mãe. Quero agradecer ao meu partido,
me respeitaram, me apoiaram, me ajudaram. Quero agradecer a todos os funcionários, as funcionárias da casa, em especial a Paula, que é, como já disse, o nosso presidente, o nosso conselheiro, o nosso amigo,